A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao 11, que diz assim: Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois fazendo isto nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo cristão tem o dever de zelar pela sua salvação, de fazer cada vez mais firme a sua vocação e a sua eleição. Porque dessa forma nos será amplamente suprida a entrada no reino de Deus. Quando eu olho para isso, eu vejo que Deus chama o seu povo à santidade, a renúncia do desejo da carne, a renúncia da concupiscência e das paixões da carne. Deus chama o seu povo à santificação. O grande problema é que as pessoas querem se relacionar com Deus, mas não querem se santificar. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário, é extremamente necessário, que a gente venha colocar a nossa vida no altar de Deus. Que nós possamos nos santificar, nos consagrar, abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades para fazer a vontade de Deus. Deus está nos chamando a renunciar à nossa vontade. Porque a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. E se a gente persegue a nossa vontade, nós sempre estaremos na contramão da vontade de Deus. E não tem como nos relacionar com Deus se não estivermos dispostos a fazer a vontade dele. Deus hoje está falando para você: eu quero te levar a um nível grande de intimidade comigo. Eu quero que você seja íntimo, eu quero que você seja próximo, eu quero que você cresça na minha graça e no meu conhecimento, mas para isso você tem que renunciar à sua vontade. Para isso você tem que abrir mão da sua vontade. Para isso você tem que deixar as concupiscências da carne, o seu desejo da carne. Para isso você tem que abrir mão disso. Enquanto você não abrir mão dos desejos da carne, das concupiscências da carne, do seu desejo, da sua vontade, você jamais conseguirá se relacionar com Deus, ser próximo de Deus, ser íntimo de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Deus está te chamando à santificação. Deus está te chamando à consagração. Deus está te chamando à santidade. Então hoje, coloque o seu joelho no chão, coloque a sua boca no pó e confesse para Deus os seus pecados. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. É necessário que a gente confesse os nossos pecados, mas não é somente expor para Deus os nossos pecados. É necessário que a gente confesse a Deus os nossos pecados com um genuíno arrependimento deles. É necessário que você se arrependa profundamente, genuinamente, verdadeiramente dos seus pecados. E confesse os seus pecados ao Senhor para que os seus pecados sejam perdoados. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor a misericórdia. Se você
confessar o seu pecado e se predispor a deixar o pecado para fazer a vontade de Deus, você vai alcançar de Deus a misericórdia. Então hoje Deus está falando: arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus delitos. Arrependa-se daquilo que você faz que é contrário à vontade de Deus, daquilo que você persegue que é contrário à vontade de Deus. Arrependa-se hoje. Arrependa-se genuinamente, verdadeiramente, com o coração quebrantado e contrito na presença de Deus, com lágrimas nos olhos, chorando e lamentando a Deus pelos seus pecados e confessando ao Senhor os seus pecados, as suas iniquidades, os seus delitos, os seus erros, e pedindo: Senhor, me perdoa. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa tudo que eu fiz, Senhor, que te desagradou, que te entristeceu, me perdoa. E a partir desse momento que você confessar os seus pecados ao Senhor e dizer: Jesus, habita na minha vida, faz morada na minha vida, porque eu entrego a minha vida nas tuas mãos, e que a partir de hoje eu não viva mais, mas o Senhor vive em mim. Você vai ver o que é ter um relacionamento com Deus. Porque quando você faz isso de coração, verdadeiramente, você abandona a sua vontade para perseguir a vontade de Deus, porque você deixa Jesus entrar na tua vida e fazer morada e reinar em você. A partir do momento que Jesus reina em você, você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus. E se você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, você desfruta de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, de toda a promessa que Deus te fez, de tudo aquilo que Deus reservou para você. Quantas pessoas estão há anos dentro de uma igreja e não vivem e não desfrutam daquilo que Deus preparou para a vida delas, porque não se arrependem dos seus pecados, porque não confessam os seus pecados, porque não deixam Jesus ser entronizado em suas vidas. Cristo está falando para você hoje: eu quero ser entronizado na tua vida. Eu quero reinar na tua vida. Eu quero tomar conta da tua vida. Porque quando Jesus reina na nossa vida, irmãos, e quando a gente vive para fazer a vontade de Deus, a nossa vida é perceptível aos olhos das pessoas que é uma vida completamente diferente daquilo que a gente vivia. Nós passamos a manifestar o amor ao próximo como nós não manifestávamos antes. Se antes a gente passava por uma pessoa e via aquela pessoa padecer necessidade, não estava nem aí. Hoje, quando a gente passa por alguém e vê essa pessoa padecer necessidade, a gente se importa com a dor dessa pessoa. A gente ora por ela, a gente faz o que está dentro do nosso alcance para melhorar a vida daquela pessoa, para ajudar aquela pessoa, porque nós nos importamos com o próximo. Porque nós temos compaixão do próximo. Ter compaixão do outro é se colocar no lugar do outro e estender a mão para aquele que está passando uma grande necessidade. Quando nós amamos o próximo, nós nos colocamos no lugar dele. O sofrimento dele é o nosso sofrimento e por isso nós nos mobilizamos para ajudar o próximo. Mas quando nós vivemos uma vida egoísta, uma vida que a gente só pensa em nós mesmos, quando a gente só pensa naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita, quando a gente não está nem aí para o sofrimento humano, quando a gente só vai à igreja, à casa de Deus, para buscar a Deus pelas nossas necessidades, em nenhum momento nos importando com o sofrimento das pessoas, nós estamos vivendo uma vida completamente egoísta, completamente longe, completamente distante da presença de Deus. Pasme, muitos estão dentro da igreja dessa forma. Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos estão na igreja, mas não são convertidos. Não se santificam. Vão na igreja apenas para clamar pelos seus problemas. Buscar a Deus a solução dos seus problemas, como se Deus tivesse a obrigação de solucionar os seus problemas, mas não entregam a vida a Cristo. Dizem que entregaram, mas não entregaram.
Porque os frutos dessas pessoas denunciam elas. A Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 20, foi Jesus que falou isso. Quando você olha para uma pessoa e vê que os frutos dela não condizem com o que a Bíblia diz, você vê que essa pessoa pode estar dentro da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, ela pode se dizer cristã, mas ela não é cristã. Porque os frutos dela denunciam quem ela é. Pessoa egoísta que ela é. A pessoa cheia de trevas que ela é. E não uma pessoa que, como diz a Bíblia, é a luz do mundo e o sal dessa terra. Então que possamos mostrar ao mundo que Jesus está dentro de nós, e para isso é necessário reconhecer o quão miseráveis, o quão pecadores somos e o quanto temos que todo dia abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Quanto todos os dias temos que nos ajoelhar e dizer: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, porque eu quero fazer a tua vontade. Seja entronizado Jesus no meu coração, governe Jesus a minha vida. É isso que Deus quer de você. Santificação. Que você reconheça o pecador que você é. Que você se arrependa, que você confesse e que você peça para que Jesus governe a sua vida. E que você abra mão da sua vontade para fazer a vontade de Jesus. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós nos importamos com o sofrimento das pessoas. Nós dizemos não ao pecado, não àquilo que nos tenta. Se algo nos tenta, nós passamos a passo de largo daquilo que nos tenta, como a Bíblia diz. Passe pelo mal a passo de largo. Nós não nos colocamos à beira do precipício. Nós fugimos da tentação como José fugiu. Deus quer hoje que você fuja da tentação. Se algo tem te tentado, se algo tem tutibiado o teu coração, se algo tem feito você pensar naquilo que é errado, naquilo que é pecado, naquilo que é contrário à vontade de Deus, fuja da tentação. Fuja da tentação. Fuja da tentação. Delete aquele contato do seu WhatsApp. Para com aquela conversa. Para de conversinha para cima e para baixo. Fuja da tentação. Faça a vontade de Deus. E você vai ver que a glória de Deus se manifestará na tua vida. E você vai ver que maior e melhor é fazer a vontade de Deus do que qualquer coisa que esse mundo tem a nos oferecer. Porque o que esse mundo tem a nos oferecer é passageiro, é efêmero, é fugaz. Mas o que Deus tem para nós é eterno. Não troca a eternidade pelaquilo que é passageiro. Fuja da tentação. Fuja daquilo que faz o teu coração tutibiar. Fuja, passa longe pelo mal, passa longe, passa a passo de largo do mal. Diga não ao pecado, diga não à tentação. Quando Jesus faz parte da nossa vida, os nossos interesses é fazer a vontade dele. Quando Jesus faz parte da nossa vida, quando ele é entronizado em nossas vidas, quando ele nos governa, nós vivemos para meditar na sua palavra e para praticar a sua palavra. A pergunta que eu faço para você hoje: quanto tempo você tem se dedicado à leitura da palavra? Há quanto tempo você já não lê mais a palavra? Ou você só lê a palavra quando você vai na igreja, o pastor manda abrir o texto e você abre. E fica naquela dificuldade de encontrar o texto porque você não tem prática de abrir e de ler em casa. Ou você tem se dedicado à leitura da palavra. Não há cristão nesse mundo que possa crescer sem leitura e prática da palavra de Deus, porque ninguém pode praticar aquilo que não conhece. Se você não conhece a palavra, se você não medita na palavra, não tem como você praticá-la. E se não tiver como você praticar a palavra, não tem como você estar no centro da vontade de Deus. Não tem como você fazer a vontade de Deus. Não tem como Jesus governar a sua vida. Então hoje Deus está falando: pare de perder tempo com aquilo que não te edifica, com aquilo que não transforma a sua vida,
com aquilo que não faz você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Pare de perder tempo com aquilo que te afasta de Deus, te afasta de Cristo, te coloca longe da vontade de Deus. Pare de perder o seu tempo. E comece hoje a ser assíduo na leitura e na prática da palavra de Deus. E você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quando Jesus é entronizado em nossas vidas, quando Ele governa nossas vidas, a nossa vida é uma vida de oração. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Nós temos prazer em orar. Eu nunca vi um cristão forte sem leitura da palavra e sem oração. Um cristão fraco, um crente fraco, é aquele que não tem leitura e prática da palavra, é aquele que não tem vida de oração, é aquele que não procura santificar a sua vida. E hoje Deus está falando, eu quero consagração, eu quero santificação, eu quero vida santa e reta diante de mim. Eu quero que você sacrifique a sua vontade para fazer a minha, diz o Senhor. Mas para isso você tem que ganhar o seu tempo na leitura, meditação, reflexão e prática da palavra de Deus. E você tem que ganhar o seu tempo na oração. Quanto tempo você tem passado em oração? E orar a Deus, não pense que é fazer uma lista para Deus de pedidos. Orar a Deus é entrar em espírito de adoração. A lista de pedidos são súplicas que nós temos que colocar diante de Deus em oração. Mas a oração é espírito de adoração. Quanto tempo você tem adorado a Deus em espírito? João capítulo 4, verso 23 e 24 diz que Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus está a procurar verdadeiros adoradores, lá no verso 23, que o adorem dessa maneira. Então hoje Deus está falando para você, quanto tempo você tem passado em oração, em espírito de adoração, se ajoelhar diante de Deus, confessar seus pecados e dizer, Jesus, seja entronizado na minha vida, e falar para Jesus, Jesus, tu és lindo, tu és belo, tu és maravilhoso, tu és glorioso, tu és tremendo, tu és Deus forte, tu és Pai da eternidade, tu és príncipe da paz, tu és o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Redentor. Tu és, Senhor, aquele que me deu vida, que me libertou da morte. Tu és a própria vida, tu és o Rei dos Reis, tu és Senhor dos Senhores. Isso é espírito de adoração, porque adoração em espírito é dizer a Deus aquilo que Ele é. É chegar diante de Deus e orar em espírito de adoração. E se esquecer do tempo, se esquecer das horas, e passar ali por horas dizendo o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é belo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto você é dependente da graça, da misericórdia, da bondade e da compaixão dEle na sua vida. Isso é oração, isso é espírito de adoração. Quando Jesus é entronizado dentro de nós, quando Ele reina na nossa vida, é assim que vivemos. Nós consagramos a nossa vida, nós santificamos a nossa vida, nós vivemos para a glória dEle. Nós não fazemos nada para a nossa glória. Tudo que fazemos é para a glória de Deus, é para louvor da glória dEle. Nós não estamos procurando e preocupados em aparecer diante dos homens, mas nós estamos procurando e preocupados em que Cristo seja glorificado. Quando você faz uma ação, quando você abençoa alguém, você não pensa em anunciar aquilo aos quatro cantos para que todos vejam quão bom você é. Você simplesmente apenas abençoa as pessoas. Porque a glória não é sua.
Porque a honra não é sua, porque o louvor não é seu, a glória é de Cristo, a honra é de Cristo, o louvor é de Cristo. Então quando você pratica uma boa ação, quando você ajuda alguém, você não está preocupado em divulgar aquilo aos quatro ventos. Você está preocupado apenas que Cristo seja glorificado e que aquela ação realmente abençoe uma vida. Quando nós vivemos o verdadeiro cristianismo, quando nós procuramos confirmar, fortificar a nossa vocação, a nossa eleição, quando nós deixamos Cristo reinar dentro de nós, nós não estamos preocupados em quantas pessoas vão nos aplaudir, mas estamos preocupados que todos possam aplaudir a Cristo. Nós não vivemos para a glória da nossa pessoa, nós vivemos para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Nós não estamos preocupados com aplausos e honras de homens. Nós estamos preocupados em que Cristo seja em tudo na nossa vida glorificado. É por isso que você vai ajudar, sem procurar ser glorificado, sem procurar glória para si, mas glória para Cristo. É por isso que você vai fazer a obra de Deus não para aparecer, não para dizer que você é o melhor pregador, não para dizer que você é a pessoa que melhor canta, não para dizer que você é a pessoa que está sempre ali firme no círculo de oração, mas para dizer o seguinte: nós temos que viver para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Assim será na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero aqui falar para você alguns princípios para que possamos andar em santidade, porque é isso que Deus quer de nós, que a gente zele pela nossa salvação, que a gente ande em santificação, que a gente procure sempre firmar a nossa vocação e eleição. Primeiro, para andarmos em santidade, primeiro, não julgar e falar mal das pessoas. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outra. Quando a gente vive para a glória de Deus, para a glória de Cristo, uma vida de santidade, procurando confirmar a nossa vocação e eleição, nós não vivemos para julgar as pessoas, para falar mal das pessoas. E quando o texto aqui está falando em julgar as pessoas, está falando no sentido de sentenciar. Existe uma coisa que é julgar segundo a reta justiça. Você tem o parecer daquela pessoa, você não ser enganado pelaquela pessoa. Mas existe o sentenciar. Tem gente colocando pessoas dentro do inferno. E esse não é o nosso papel. Nós não somos juízes. Tem gente colocando pessoas dentro do inferno. Esse não é o nosso papel. Nós não somos juízes. Nós temos que estar aqui para denunciar o pecado, mas não para julgar pessoas e sentenciar pessoas. Esse é o papel de Cristo. Tem gente que vive falando mal dos outros. E fala mal dessa pessoa por qualquer motivo. E às vezes, porque acha que aquela pessoa tem mais destaque do que ela, fala mal mesmo, para tentar denegrir aquela pessoa. E nós não temos que viver para ter destaque de nada, nós temos que viver para que Cristo seja destacado. Então hoje Deus está falando, se você quer ter uma vida de santidade, pare de ser juiz, porque essa não é a tua função, esse não é o teu lugar. Pare de falar mal das pessoas. Pare de denegrir pessoas. Pare de falar mentiras a respeito das pessoas. Pare de fazer calúnias a respeito das pessoas. Viva em santidade. Vigia a tua língua. Vigia com o que você fala. A Bíblia diz: aquele que quer ver dias felizes, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. Então até a nossa felicidade está na língua. A língua gera felicidade para a gente. Gera dias felizes para a gente. Sabe por quê? Grandes confusões, discórdias foram causadas por causa de falas. Mas quando você vigia aquilo que você fala, você deixa de criar confusão e deixa de criar discórdia. Então vigia com o que você fala.
Vigia com aquilo que você fala a respeito do seu próximo. Vigia com aquilo que você fala a respeito de uma pessoa. Não fale mal das pessoas, não denegrine pessoas, não calunie pessoas, não minta a respeito de ninguém. Não julgue sentenciando as pessoas, porque você não é juiz. Quem é você? Mas apenas ore pelos que você vê que está no erro. E se Deus te dá a oportunidade de pregar o evangelho para elas, pregue o evangelho. Mas não seja juiz. Seja alguém que denuncia o pecado, mas não seja alguém que sentencia pessoas. Não pare para falar mal das pessoas. A Bíblia diz para a gente bem dizer aqueles que nos maldizem. Olha o que a Bíblia está dizendo, que eu tenho que falar bem daquele que fala mal de mim. Podem estar falando o que for a meu respeito, eu vou falar bem dessa pessoa, sabe por quê? Porque eu vou usar a minha língua para quebrar toda palavra contrária que essa pessoa fala ao meu respeito, porque eu vou vencer o mal com o bem. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Sabe quando você se deixa vencer pelo mal, você sabe que alguém está falando mal de você, você vai lá e fala mal daquela pessoa. Mas quando você fala bem daquela pessoa que fala mal de você, você está cortando o mal, você está quebrando o mal. O mal está sendo esmagado, porque você está vencendo o mal com o bem. Então vença o mal com o bem. Receba essa palavra em nome de Jesus. Segundo, dizer não ao egoísmo, como eu falei aqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. Não busque o proveito próprio, mas antes cada um que é do outro. Deixa de ser egoísta, deixa de pensar só em você. Deixa de olhar só para o seu umbigo. Olhe para a dor do próximo. Ajude o teu próximo. Estenda a mão para o próximo. Terceiro, vencer o mal com o bem, como eu falei aqui. Você hoje vai vencer todo o mal que fizeram contra a tua vida com o bem. Com o bem. Você vai abençoar aquele que te persegue. Você vai orar por ele. Vai pedir, Deus, tira as escamas dos olhos dessa pessoa, para que ela possa ver a tua glória, Senhor. Para que ela possa enxergar a tua luz. Para que ela pare de me perseguir. Não porque eu estou chateado porque ela está me perseguindo, mas porque eu quero que ela veja a tua glória, eu quero que ela se converta, eu quero que ela, Senhor meu Deus e meu Pai, seja transformada pelo poder do Evangelho. E é isso que você vai fazer. Você vai vencer o mal com o bem. Estão falando mal de você? Fale o bem dessa pessoa. Estão te perseguindo? Ore por essa pessoa. Vença o mal com o bem. Ame o teu inimigo. E se ele tiver sede, se ele tiver fome, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E se tiver sede, dá-lhe de beber. É o que diz a santa palavra de Deus. Vença o mal com o bem. E você verá a glória de Deus na tua vida. Porque isso é renunciar à carne. Isso é viver em santidade. Isso é fazer a vontade de Deus. Quarto, é não amar o dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quantas pessoas se vendem por causa de dinheiro, se prostituem por causa de dinheiro, fazem mal aos outros por causa de dinheiro, pisam nos outros, matam os outros, fazem coisas horríveis com os outros por causa de dinheiro. Não ame o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis que um novo mandamento eu vos dou, disse Jesus. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Se Deus está entronizado na sua vida, se Cristo está entronizado no seu coração, você não vai amar ao dinheiro. Então você não vai se vender por causa de dinheiro. Mas saiba de uma coisa, o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. Ele vai suprir todas as tuas necessidades em glória, porque você não ama o dinheiro, você ama a Deus acima de todas as coisas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ter a palavra de Deus no nosso coração. Para andarmos em santidade, temos que ter a palavra de Deus no nosso coração. Olha o que diz Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É como eu falei, a gente tem que ter a palavra de Deus no nosso coração. É como no início da mensagem eu falei, nós temos que viver para refletir, para meditar e para praticar a palavra de Deus.
Então tenha a palavra de Deus no seu coração. E você não vai pecar contra Deus, porque você vai fazer a vontade de Deus. Você vai abrir mão da sua vontade. Sexto, buscar a plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Crente vazio do Espírito não pode viver em santidade. Só quem é cheio do Espírito Santo é que pode viver em santidade. Se tem uma oração que eu sempre faço, é: Senhor, me encha com teu Espírito Santo. Se tem algo que nós sempre temos que pedir a Deus, é: derrama sobre nós a tua glória, Senhor, e nos enche com o teu Espírito Santo. Nós precisamos, nós carecemos do Espírito Santo. A Bíblia diz em Gálatas 5,16: andai em Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Aquele que anda em Espírito, aquele que é cheio do Espírito Santo, que anda no Espírito Santo de Deus, no Espírito de Cristo, esse não faz a vontade da carne, esse abre mão da vontade e não faz a vontade da carne. Então que hoje você possa pedir a Deus, você possa se ajoelhar onde você estiver, você possa botar a tua boca no pó, o teu joelho no chão, e você possa clamar a Deus: vem Espírito de Deus, vem sobre a minha vida, sopra sobre mim, Espírito de Cristo, enche o meu coração, enche a minha vida, enche o meu ser, Espírito Santo, me renova, me restaura, me aviva, me liberta, me levanta, Espírito Santo, me enche, Espírito Santo, me enche da tua presença, me enche da tua unção, me enche do teu poder, Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito, ao ponto das pessoas olharem para mim e vejam somente a ti, não mais eu. Peça isso a Deus hoje. Peça isso ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida. Eu quero aqui profetizar sobre a tua vida. Faça assim com as suas mãos. Receba nesse momento a unção do Espírito Santo. Receba nesse momento o poder do Espírito Santo. Receba nesse momento o fogo do Espírito Santo. Que a glória de Deus seja sobre a sua vida agora. Seja cheio do Espírito Santo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida agora, em nome de Jesus. E para a gente terminar, não fazer acepção de pessoas. Romanos capítulo 2, verso 11. Romanos capítulo 2, verso 11 diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Quem é de Deus, quem deixa Cristo ser entronizado em sua vida, quem está cheio do Espírito Santo, quem procura viver em santidade, quem procura afirmar a sua vocação e eleição, não faz acepção de pessoas, mas trata todos com honra, com carinho, com respeito, com dignidade, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais diante de Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Hoje eu vim aqui como homem de Deus para dizer para você: zele pela sua salvação. Deus está te chamando à santidade. Deus está te chamando à santificação. Deus está te chamando à renúncia da carne. Deus está te chamando à renúncia dos prazeres. Deus está te chamando à renúncia de toda a concupiscência na sua vida. Deus está te chamando à santificação, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem agora orando com você o Pai Nosso. E depois eu vou orar pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Ore comigo, Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, a palma
palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada vida, meu Pai, que está assistindo essa mensagem, que todos sejam ricamente abençoados, que a partir de hoje, Senhor, eles possam, Senhor, abrir mão da vontade deles para fazer a sua, possam se consagrar, possam se santificar, zelar pela salvação deles, e que o Senhor possa fazer eles crescerem na tua graça e no teu conhecimento, e que todo o mal que se levantou contra essas vidas, meu Pai, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo seja sobre eles, avivando, renovando, restaurando, libertando, salvando, levantando essas pessoas. Eu as abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus continue te abençoando rico e abundantemente, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreve no canal, dá o seu joinha, faz um comentário aí. Você que vai me assistir lá no Facebook, no Instagram, a mesma coisa, nos ajude compartilhando essa mensagem, nos ajude fazendo seu comentário, dando seu joinha, se inscrevendo no canal, nos ajude, meu amado irmão, a divulgar a mensagem do Evangelho, porque o nosso objetivo com esses vídeos é apenas pregar o Evangelho das boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você que vai me assistir pelo YouTube, se inscreve, dá o seu joinha, faz seu comentário. No Facebook, você possa compartilhar, dar seu joinha, fazer seu comentário. No Instagram, compartilhar, dar o seu joinha, fazer seu comentário, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda para chegar a mais pessoas. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. A paz de Cristo.